Boa tarde, pessoal. Meu nome é Victor Piroja. Eu sou o presidente e fundador da revista Digital Security, aqui no Brasil. E hoje apresentaremos mais uma série de webinars Digital Security Live, com o tema O Estado do Controle de Acesso Físico no Mundo Corporativo, edição para a América Latina, recebendo o nosso palestrante Gustavo Gassman, que é o diretor da HID Global para a América Latina e o Caribe. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Victor. Boa tarde a todos. Que esse ano foi difícil nos encontrarmos fisicamente. É bom conversar um pouco dessa forma virtual também, certo? Aqui estão meus dados. Tem gente que utiliza ainda e-mail, por isso que o e-mail está aí, mas pode mandar WhatsApp, que é mais fácil. Pode me achar sem nenhum tipo de problema. Victor, você está me ouvindo bem? Estou sim, está perfeito. Então, vamos basicamente compartilhar com a audiência uma pesquisa de mercado que a HID já tem uma longa história sendo feita nos Estados Unidos, mas agora já faz 2 anos que a gente está fazendo aqui na América Latina também, certo? Basicamente uma análise dessa informação que vamos compartilhar. Vamos a conversar um pouco de oportunidades com relação a esses descobrimentos dessa pesquisa, certo? E vamos a tentar solucionar alguns dos questionamentos ou dos problemas apresentados nessa pesquisa. Finalmente, vamos a ter um espaço também para perguntas e respostas e, logicamente, que aí é a parte mais rica, pelo menos para mim, mesmo que eu sou vendedor, eu gosto de falar muito, eu gosto de receber perguntas também. Então, vamos começar. A pesquisa tem um alcance, como comentei, para a América Latina. Aqui está a base. Aquela outra pesquisa que a HID faz nos Estados Unidos, ela é patrocinada e apoiada através de SIA, Security Industry Association. Aqui, na América Latina, a gente trabalha com algumas associações e também com alguns meios, entre eles a Digital Security, que nos apoia nessa iniciativa, sim? A Associação Latino-Americana de Segurança também. Nós temos uma base na qual 385 usuários finais responderam, certo? Essa edição desse ano é um ano atípico. Os anos anteriores a gente tinha um pouquinho a mais, mas não muito. É realmente uma pesquisa desse tamanho, onde você atinge 2.500, as principais empresas da América Latina, ter um pouco menos de 10%, um pouquinho mais de 10%, perdão, é um bom rating, por falar de alguma forma. E aqui está a expressão por cada um dos países: México, Argentina, Colômbia e Brasil. Em termos de quantidade, tivemos aproximadamente umas 42, 43 respostas de empresas brasileiras que nos responderam. Mas, basicamente, o que a gente encontrou e o que a gente pergunta? Temos uma comparação entre a primeira, que foi feita 2 anos atrás, e essa desse ano. Então, o que nós tentamos ver é o que está acontecendo com os sistemas de controle de acesso atuais, certo? Aqui temos o primeiro comparativo, e realmente os produtos estão envelhecendo, os sistemas estão envelhecendo. Eu vou pedir atenção primeiro para esses 2 quadrantes aqui. Esse ano aqui é 18 e aqui desse lado é 20. Então, sistemas implantados que não atendem os requisitos, de 3% virou 7%, e que atendem somente os requisitos essenciais também cresceu, certo? Então, é um dos pontos, sem dúvida, é um ponto também de oportunidade, certo? Então, esse é o principal descobrimento em termos de que está atendendo. Para vocês terem uma ideia, somente 10% e agora 8% atendem ou excedem todos os requisitos atuais e planejados para dentro disso. Então, para quem está nos assistindo e é de nossa indústria e tem interesse e trabalha com controle de acesso, acho que é uma área de oportunidade. É um problema, porque os sistemas, segundo usuários finais, eles não estão atendendo os requisitos, mas, por outro lado, é uma oportunidade também de negócio, certo? Essa primeira conclusão que eu gostaria
de colocar. Aqui temos, de novo, dois quadrantes. Aqui embaixo temos verde, 1 ano, em azul, 1 ano, 2 anos, em amarelo, 3 anos, certo? E aqui temos alguns componentes de controle de acesso, que aqui nos fala, basicamente, nesse primeiro quadrante, que idade tem os produtos. Existe o que tem roxo, a pessoa não sabe quanto tempo tem, quem respondeu não estava. Desse lado aqui, quando tem uma oportunidade ou quando consideram mudar a tecnologia, certo? Então, assim, aqui estamos por cima de 20% das empresas que estão trabalhando ou planejando uma mudança no máximo de 1 ano. Essa pesquisa foi realizada em agosto e setembro, entre agosto e setembro. Então, assim, até agosto e setembro do ano que vem, 20% dessas 385 empresas têm planos para mudança de sistemas de controle de acesso, e aí por diante, algumas por mais, e também por tipo de produto. Isso também nos dá uma informação com relação a que tipo de produtos também são os que duram mais e demais. Qual é o principal obstáculo, o principal problema? Não é de surpreender a ninguém que o maior problema para realizar uma migração de tecnologia, uma upgrade de tecnologia, uma melhora no sistema é o custo. E eu acho que isso aqui, quem responde, como comentei, foram 385 empresas. As empresas não respondem, quem respondem são executivos ou pessoas relacionadas à área de segurança normalmente, sim? De segurança ou de gestão. E está claro de que se o custo é o principal fator, há uma realidade, é essa, clara, para mais da metade isso, mas também, ao mesmo tempo, eu acredito que é uma visão do mercado que segurança, ou nesse caso controle de acesso, é um custo. Tá? Então, acredito também que nós temos uma oportunidade de trabalhar nesse sentido, de novo, para as pessoas que são de nosso mercado, em essa mudança e começar a enxergar ou começar a mostrar que controle de acesso pode ser que tem realmente um retorno do investimento e que não é um custo, que pode realmente ser uma forma de poder encarar, em muitos casos, eficiência. Sim? E os custos atuais podem, na realidade, diminuir se realmente se tomam as decisões adequadas, certo? E, logicamente, que há outros aqui fatores, eu não vou ler cada um desses, mas quais são? Aqui 12% falta de retorno de inversão, ou não tem prioridade com relação a isso, acho que é um ponto importante. Há, sem dúvida, uma preocupação com a integração com sistemas anteriores, que faz bastante diferença também. Isso sim, acredito que uma coisa importante. Então, assim, empresas ou soluções que foquem no usuário final em melhoramento de custos, eu acredito que tem uma grande oportunidade dentro dessa amostragem, dessa pesquisa que a HID realizou. Na realidade, encomendou, não? Quem realizou foram os meios de comunicação e a Associação Latino-Americana de Segurança, não, que realizou a pesquisa. Então, assim, consultamos também os principais desafios com relação à parte de controle de acesso. Quais são os principais ou limitações tecnológicas que nos impedem, de certa forma, realizar essa mudança, ou quais são os desafios que se entendem hoje com relação a essa mudança? Então, assim, um dos principais pontos que eu gostaria de colocar aqui, há vários, vocês podem ler, isso aqui também será compartilhado, então vocês podem ver linha a linha, mas eu não vou ocupar todo esse tempo em ler, mas aqui há um ponto importante, que é a capacidade de cumprir novos regulamentos ou políticas. Quando a gente fala de regulamentos e políticas, ou também fala de atender questões de
legais, a gente tem que tomar muito cuidado hoje, uma recomendação também que a HID tem, com relação à lei de proteção de dados. Há empresas que não estão percebendo, ou que ainda não perceberam, que provavelmente o que tem hoje não está atendendo à nova legislação, e isso não é uma coisa menor. Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de colocar, mesmo que outras, como desafios, estão colocando a parte de vulnerabilidade, proteção contra crescentes ameaças, mas um dos aspectos regulamentares é muito importante, além do compliance interno, mas também atender privacidade de dados, acho que é importante. Tá? Temos uma boa notícia, também temos boas notícias. Se a gente vai em termos de credenciais, e quando dentro do controle de acesso a gente fala credenciais, é como a gente se identifica hacia o sistema de controle de acesso, que basicamente, muito rapidamente, pode ser um crachá, pode ser um telefone móvel, ou pode ser sua digital, para falar de alguma forma. E quando a gente faz uma seleção, e eu vou colocar um pouco mais de dados em cada uma delas um pouco mais para frente, desde 2018 para 2020, tivemos uma melhora de 32% para 38% em no que tem a ver com a parte de segurança na forma de se identificar. Ainda é muito baixo, sem dúvida nenhuma, mas pelo menos o caminho vai na direção correta. Somente para fazer uma comparação com a pesquisa, essa mesma pergunta foi feita para a pesquisa que fazemos com CIA nos Estados Unidos. A tendência é a mesma, só que lá já está mais de 50% credenciais ou formas de nos identificar a seu sistema de controle de acesso de forma segura. Vou mostrar um pouquinho mais em detalhe a que consideramos seguro e não seguro nos próximos slides, certo? Mas essa é uma boa notícia, acho que estamos indo no caminho correto, certo? Então, assim, um dos pontos que a gente está sempre perguntando também é como que são as tendências que estão sendo tomadas em conta para para o futuro, para a tendência para o futuro. Então, sem dúvida nenhuma, que computação na nuvem, internet das coisas, são coisas que estão muito em alta, e controle de acesso não escapa disso. Cada vez mais sistemas de controle de acesso estão na nuvem, certo? E nós temos também uma crescente sobre empresas que estão procurando biometria e acesso em aplicativos móveis, certo? É uma tendência que vem se mantendo no tempo. Logicamente que edifícios inteligentes tem a ver um pouco com a parte de integrações, que sim, integrações, sem dúvida, que a gente não tem nada. Não? E com relação à questão de como ou como as empresas entendem, digamos assim, migração hacia tecnologias móveis, esse dado é bastante interessante, bastante transformador, por falar de alguma maneira também. Se nós contamos entre as empresas que hoje já têm alguma iniciativa, certo? E algumas, aunque seja mínima, e aquelas que têm planos para ir a algum tipo de solução móvel, nos próximos anos, temos 60%, e quando digo próximos anos, estou falando de 1 ano a 3 anos, nós temos 60% das empresas que estão pensando ou que já têm, certo? Aqui temos algumas que já têm, se vemos em porcentagem, 5% que já têm implantado, temos, se somamos a isso, que já instalou, por exemplo, dispositivos, mas ainda não implementou a parte de credencialização, ou que já tem implantado 1 ano. Se a gente soma todos esses até o ano para frente, temos 60%. Então, sem dúvida, é uma tendência, esses números vêm crescendo de forma realmente importante. Agora, vamos a revisar rapidamente qual é o impacto desses resultados e o problema em ficar da mesma forma. Comentei, nossa percepção é que se está movendo na direção correta, porém ainda bastante curta ou bastante fraca forma, certo?
Assim, antes de falar de controle de acesso como um todo, porque realmente não é o objetivo dessa apresentação, e sim ver um pouco o ecossistema, vou comentar primeiro um aspecto relacionado a credencialização, como falei, pode ser um rosto, porque credencialização em geral, a parte de leitores e um pouco na parte de controladores. Não vou me dedicar a software nesse momento, nem também a parte de fechaduras ou catracas ou esse tipo de coisas. Vamos fazer um zoom na parte de identificação, certo? Então, assim, tecnologias suportadas, aqui vou fazer como falei, um zoom in na parte de credenciais, físicas e virtuais, de como nos identificamos, e quais são as principais vulnerabilidades que a gente tem. Não é novo, quem segue a HID ou tem a oportunidade de conversar com relação a controle de acesso, é bastante comum que vocês vejam. Esses são todos os tipos de credenciais físicas, crachás, e temos uma linha aqui que é acesso móvel, certo? Que basicamente, quando nós referimos em termos de credenciais de acesso móvel, a gente está falando de poder abrir a porta através de um celular. Então, eu tenho uma credencial móvel no celular e eu posso abrir uma porta, tá? Com realmente uma tendência importante, já que quase 40%. Certo? Mas quando falamos em vulnerabilidade, a gente falamos de que tão fácil é você clonar ou que tão fácil você copiar uma chave. Eu sempre dou o mesmo exemplo, algumas das pessoas que estão aqui já me conhecem, então provavelmente já ouviram falar. A diferença que a gente tem quando você tem uma chave, vamos imaginar que um crachá é uma chave, você pode fazer uma cópia de sua chave, de sua casa na praia, ou do apartamento em São Paulo. Você pode fazer uma cópia, você pode dar essa cópia para sua mãe, para seu irmão, e você confia, você dá. Agora é diferente se alguém pode fazer uma cópia dessa chave, sem te falar nada, e utilizar essa chave de uma forma inapropriada. Então, assim, esse é a grande diferencial. Então, algumas tecnologias permitem que você vá na esquina e você faça uma cópia de um crachá, ou que você faça uma cópia da forma de identificação, e outras não. Fazendo uma comparação muito rápida, é como a chave dos carros. Alguns carros antigos era muito fácil, um chaveiro fazia, depois começaram a ter chips, aí alguns chaveiros conseguem fazer, e tem alguns que somente na fábrica ou na concessionária, por falar assim, do carro específico você pode fazer. Aqui acontece exatamente a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho desse tipo de vulnerabilidade. Porque a principal vulnerabilidade está não em que se pode ou não se pode copiar. Sem dúvida que é importante, mas uma coisa que é mais importante ainda é empresas que no dia de hoje estão investindo em controle de acesso, estão comprando controle de acesso e falam, não, eu estou seguro porque estou comprando marca X ou marca não sei o quê, e na realidade eles estão comprando uma tecnologia que tem 30 anos. E é tão fácil copiar como ir a um chaveiro e copiar isso. E não sabem ou não foram bem informados, certo? Então, se a gente passa para a próxima, aqui está a questão de que eu comentava como nós enxergamos tecnologias seguras ou menos seguras. Aqui embaixo da pirâmide, que ainda tem muita gente que ainda tem aqui em laranja o ano de 2018 e em azul 2020, certo? Então, assim, primeira situação. Aqui embaixo são as tecnologias mais fáceis de ser copiadas ou muito antigas. A principal delas é Prox, HID é pioneiro, é quem inventou a tecnologia de proximidade, mas faz 30 anos, certo? Então, a gente tem uma base instalada muito grande, mas ainda existe uma tendência enorme, e uma das coisas que mais me incomoda como executivo da HID é que já ouvi, inclusive pessoas próximas, me falam, não, eu comprei um controle de acesso da HID, então agora estou seguro. Ah, que bom. O que você comprou? Ah, me ofereceram isso. Ah, ok, mas isso aí que te ofereceram tem 30 anos de antiguidade e isso aí não é seguro. Se imagina a frustração
que essa empresa ou essa pessoa pode chegar a ter, e a frustração também é minha. Então, por isso que fazemos bastante ênfase em entender a questão de que tipo de tecnologias são utilizadas. Então, assim, desde código de barras, banda magnética, tudo isso é muito fácil de copiar. MIFARE Classic, que é aquele primeiro MIFARE do mercado, exatamente, é muito simples de ser copiado também. E aqui temos algumas tecnologias, algumas da HID e de concorrentes nossos também, que têm um grado maior de segurança. Sim? Quando a gente vai nesse grau maior de segurança, existem, e eu coloquei aqui em amarelo, porque iClass é a tecnologia, não a última, é a anterior da HID, e ela já é vulnerável, não é tão simples de copiar, mas é possível copiar, por isso que nós criamos uma outra que não é possível de ser copiada. MIFARE, Deathfire, EV1 e EV2 são produtos muito seguros, porém, grande parte do mercado implementa ela de uma maneira que não é segura, que é basicamente eles não utilizam a criptografia ou não utilizam chaves, sino que deixam basicamente o produto com a chave padrão. Então, na realidade, estão fazendo um esforço, estão pagando provavelmente mais caro por uma coisa, mas na realidade a segurança que tem é a chave padrão, é como a senha 1, 2, 3, 4. Sim? E quando a gente fala de acesso móvel, é que ter muito em consideração de que é importante saber que tem muitas empresas abrindo a porta através de um celular, mas muitas delas, realmente, a segurança do processo que utilizam é muito questionável ou diretamente muito inseguro, certo? A tecnologia da HID é basicamente baseada em certificação digital. Então, basicamente, se você tem uma conta no banco e você faz transferências de uma conta do banco para outra e você confia nesse sistema, é basicamente a mesma confiança que você pode ter em HID em acesso móvel. Tá? Então, assim, tem uma plataforma segura e muito robusta. Tá? E, logicamente, que SEOS, que é a tecnologia a última tecnologia da HID, que ainda é incipiente, se vocês veem aqui, provavelmente ainda é incipiente, ela é 100% segura, é uma tecnologia que não tem como ser clonada e, logicamente, estamos em 2020 e no futuro, em algum momento, isso pode mudar. Aqui, grandes tendências, se vocês veem aqui, o crescimento de acesso móvel de 20% para 40% praticamente em 2 anos, é realmente avassalador a velocidade que tem. E quando a gente fala simplesmente de que você pode ter um sistema de controle de acesso, que você deixa de usar um crachá e começa a usar um celular, a HID começou em 2014 com isso, fazia muito sentido, que legal. Hoje a coisa mais simples e mais fácil do mundo. Depois de falar, qualquer empresa que tem mais de um escritório, que tem mais de um lugar, nem falar de empresas que têm 50 escritórios, a logística de encaminhar um crachá talvez seja imprimir um crachá, mandar através de FedEx para que a pessoa receba, ou ter uma impressora, imprimir no lugar. Se você pensa de que você pode fazer isso através de seu próprio computador, de controle de acesso social e mandar de forma direta para, por falar uma coisa, uma empresa que tem 5.000 funcionários em um instante, você imagine o ganho tecnológico, a eficiência e o custo que você reduz. Então, quando a gente falava no início de que 50% das coisas não se mudam por custo, é porque provavelmente as empresas não entenderam, ou não todas entenderam, de que nova tecnologia não vem para ser mais cara. Nova tecnologia vem para facilitar e ser mais eficiente. Então, assim, muitas empresas o estão entendendo já, das que responderam, mas tem muito mercado ainda por ser ganho. E hoje, com a situação que nós temos, infelizmente, aqui no Brasil e no resto do mundo do Covid, quanto menos interação humana de estar levando um crachá para um lado, para o outro e demais, se você pode habilitar uma pessoa de forma virtual, sem dúvida que isso tem um impacto e um crescimento
muito substancial também, certo? Então, assim, falando de vulnerabilidades mais simples, e vou passar bastante rápido aqui, tem a ver com utilizar chaves predefinidas, como falei. Talvez você tenha uma excelente credencial, mas você está utilizando uma chave sem criptografia, sim? Outro, que é muito comum, aqui temos um cartão da HD, que algumas empresas imprimem o número do crachá dentro do cartão. Se é uma tecnologia SEOS que não é clonável, não tem problema nenhum. Mas se você está trabalhando com 125 kHz, que é muito fácil, você nem precisa ter acesso ao cartão, só ver o número e você já pode copiar. Então, de ver um número, você vai falar, eu quero um cartão de 125 com esse número. Então, assim, há coisas extremadamente óbvias, mas realmente as pessoas, e é obrigação da indústria, de nós como fabricantes, mas da indústria também promover esse tipo de coisa, porque são coisas habituais. Algumas pessoas falam, não, eu quero um número aqui porque assim a recepcionista pode carregar o número mais fácil. Ok, mas qual o risco que você está tomando por isso? Sendo que um leitor de mesa, que pode ser USB diretamente ao computador, ela pode apoiar, vai custar quanto? R$100. Mas assim, esse é o ganho tecnológico que temos, mas temos que enfrentar os clientes para saber realmente dessas vulnerabilidades, certo? Então, assim, quando você tem um cartão que tenha uma possibilidade maior de tecnologia, sem dúvida que você vai passar para múltiplas aplicações, certo? Então, assim, com relação à mobilidade, qual é a grande evolução? Nós, segundo, aqui temos informação de um reporte que a HD também contratou, que é da Informatech e da ASIS, a taxa de crescimento de aplicativos móveis tem um crescimento de 100% ano sobre ano para os próximos 5 anos. Nós esperamos para 2023 120 milhões de pessoas utilizando, no mundo corporativo, onde a HD está, 120 milhões de pessoas utilizando o celular para abrir a porta. Essa tendência é informação que é de pesquisa de mercado, mas bate com nossa informação interna também, certo? E já 21% de organizações, e esse aqui tem a ver com a pesquisa da ASIS, já fizeram um upgrade do ponto de vista do hardware. Então, uma de 5 empresas nos Estados Unidos já fizeram essa. Aqui na América Latina estamos mais ou menos em torno de 10, 11% de que já fizeram o primeiro upgrade, mas que ainda algumas já utilizam e outras não utilizam ainda o controle de acesso móvel, certo? Então, sem dúvida, o problema de manter o que está acontecendo agora tem a ver com vulnerabilidade, com limitação em termos de aplicações, e, logicamente, que se você mantém a infraestrutura que você tem hoje, a evolução é muito pouco provável que vá para acesso móvel. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui para comentar 2 motivos por quais alguns projetos conseguiram avançar ou não conseguiram avançar com relação a migrar hacia a parte de mobilidade, certo? Primeiro, sistemas de controle de acesso, já o software, não é o que eu estava falando até agora, mas software na nuvem, certo? Quando as empresas começam a avaliar qual é o ganho tecnológico que podem chegar a ter, logicamente não todas, dependendo da situação de cada uma, realmente é muito difícil não ir para esse lugar. Com relação à parte de acesso móvel, o exemplo que dei de quanta eficiência se ganha e como se reduz o custo tendo um sistema de controle de acesso através do celular, porque todo mundo tem um celular, coisa que não era tão comum há 10 anos atrás, mas hoje todo mundo tem. Nós tivemos um caso pontual de uma empresa que, na verdade, na parte de segurança estava batendo na porta, batendo na parte de segurança, não, mas é caro, não dá, não sei o quê. E quando a empresa tomou a decisão de tornar seus processos mais eletrônicos, ter um câmbio estrutural com relação ao processo eletrônico, quando viram isso, falaram,
Por que a gente não tem, certo? Outro motivo é a questão de meio ambiente. Imagina uma empresa, e um caso real também, mais de 120 mil funcionários. Imagina a quantidade de plástico que é envolvido em crachá, quantidade de papel nos envelopes, quantidade de litros de gasolina que se gastam para distribuir 120 mil crachás, certo? Essa empresa está em torno de 80 países, aqui no Brasil tem uns 5 mil funcionários. Tá? Então, assim, o ganho tecnológico hoje, quando a pessoa ingressa, através do software do RH, ela já vai receber uma credencial virtual. Então, imagina o ganho do ponto de vista de meio ambiente, que foi para essa empresa foi um dos drivers, mas o custo operacional, e aí já não estamos falando quanto custa o cartão, não custa o cartão. Então, assim, um convite a essa nova realidade, certo? Então, assim, oportunidades para melhorar ou para compartilhar com os clientes como solucionamos isso, maior confiabilidade. Aqui temos uma pirâmide que basicamente fala de como temos que enxergar a segurança relacionada às credenciais seguras. Sim? A tecnologia segura é fundamental, mas não é somente um fator. SEOS, como falei, é uma tecnologia da HID que é extremamente segura, mas mal utilizada também não tem um aproveitamento total das suas funcionalidades, certo? Então, assim, se você a parte de privacidade, como você trata os dados de seus funcionários, quem tem acesso a eles, sem dúvida nenhuma que isso coloca em risco também a parte da credencialização. Um exemplo mais claro é a questão de como eu transfiro essa informação segura que vai da credencial a seu leitor para o controlador. Infelizmente, aqui no Brasil, hoje 95% das obras ainda novas se estão fazendo através de um cabo WIGAN. Sim, para quem é da indústria, a maioria que estou vendo que estão aqui com a gente hoje são, uma tecnologia, uma forma de comunicação que tem mais de 30 anos. É unidirecional, não é encriptada, você pode ouvir, por falar você pode ouvir a comunicação, então você pode replicar essa comunicação, e já temos há quase 10 anos protocolos abertos como o SDP que encriptam de ponto a ponto e ao mesmo tempo permitem que a comunicação seja bidirecional, então você pode mandar informação do controlador para o leitor, se o leitor tem um display, você pode mostrar algum tipo de informação, está disponível, tem mais de 10 anos, mas ainda a questão de segurança, infelizmente, não está sendo tomada no momento da toma de decisões. A questão de ter mais aplicações, aqui vou passar rapidamente, a questão de ponto, por exemplo, vendas sem dinheiro, essas aplicações, sem dúvida nenhuma, a parte de ingresso a seu computador ou assinar documentos de forma segura através de certificados digitais e tudo isso, sem dúvida nenhuma, que podem ser também alguns dos componentes que permitam que uma empresa migre de solução na área de controle de acesso. E aqui está, basicamente, novamente, que cada uma dessas diferentes funções pode chegar a ter, inclusive, uma criptografia para cada um dos casos. Se são empresas de terceiros, por exemplo, que utilizam a parte de máquinas de venda sem dinheiro, você poderia deixar essa transação completamente oculta para a área de recursos humanos, que utiliza para o relógio de ponto, que poderia utilizar também na parte de impressão segura completamente outro espaço dessa memória, sem dúvida nenhuma, certo? Então, vamos falar basicamente as opções adicionais quando a gente migra, totalmente relacionado a isso, tem a ver com a questão de que quando você tem uma plataforma de segurança que permite integrar com
sistemas de controle de acesso, mas com outros sistemas. Sem dúvida nenhuma, você vai estar muito mais próximo de poder ter integração com esses sistemas da HID ou de terceiros que trabalham com a parte de controle de acesso através de aplicações móveis, certo? Muito difícil que você possa implementar um sistema completamente novo em plataformas antigas, certo? Mesma coisa com a parte de leitores. Se você vai sair a esse tipo de transferência, sem dúvida que protocolos de comunicação e sistemas operacionais são muito importantes também para a definição, certo? E, logicamente, que o valor da mobilidade, menos item por portar, quantas vezes a gente esquece em crachá, esse amigo aqui não se esquece nunca, aliás, eu tenho dois. Estamos sempre com ele na mão, certo? E isso, logicamente, que aumenta enormemente a questão da segurança também. No momento que eu perco o celular, provavelmente leve a ser 15 segundos, 30 máximo, talvez, eu percebo que não tenho. E, logicamente, que um ambiente completamente inovador, certo? Da mesma maneira que falamos de que toda a tendência vá a aplicações móveis, sem dúvida nenhuma que isso também se reflexa dessa forma. Sim? Quando a gente pensa na substituição no gerenciamento, é o valor quizás mais importante em termos de eficiência. O que comentei de transportar 120 mil cartões, vamos fazer muito menor, para 1000. Entregar 1000 cartões, imprimir 1000 cartões, mandar 1000 cartões, definitivamente é uma coisa muito importante. Mas também o credenciamento sem fio para colaboradores remotos. Tem uma pessoa que vai fazer um serviço em tal determinado prédio, você pode mandar simplesmente através do sistema para o celular dele a chave específica para abrir essa determinada porta. A pessoa, você vai receber um aviso, essa pessoa entrou lá através do sistema de controle de acesso. Quando ele vai embora, você pode retirar isso aí e revocar essa autorização de forma imediata, certo? Então, sem dúvida que componente de eficiência, que não é a mesma coisa que mais barato, mas eficiência, que quando tomamos o valor total, sem dúvida nenhuma, tem uma importância enorme. Os dispositivos móveis, como falei, dificilmente são esquecidos. Estou passando um pouquinho mais rápido porque estou já perto da hora e quero chegar à parte de perguntas e respostas, certo? Como podemos encarar a questão do upgrade? Hoje em dia nós temos, e a HID tem uma base instalada realmente muito grande, certo? Então, assim, 3 passos fundamentais. Estabeleça um padrão para onde você vai, faça um upgrade inicialmente da parte de leitores, certo? E, finalmente, a parte de credenciais, do físico para o virtual, mas, sem dúvida nenhuma, em muitos casos, algumas das credenciais físicas serão muito importantes. Então, aqui temos, basicamente, algumas das... um exemplo, sim? Temos alguns leitores, algumas pessoas, aqui está o prédio. Se temos que agregar, por exemplo, mais leitores a esse mesmo prédio, já utilicemos um leitor que permita ler as credenciais antigas e que permita as credenciais novas, inclusive que permita as credenciais móveis, certo? Depois, se você tem que agregar mais pessoas, novamente, tem um próximo passo, a gente que vai fazer? Vamos a utilizar um cartão de multitecnologia para que já seja seguro quando trabalha com essas leitoras e que ainda possa conversar com as outras leitoras. Posteriormente, se precisa agregar ou tem a oportunidade de mudar absolutamente todas as leitoras, logicamente que as antigas vão continuar funcionando. Até aqui você vai ter um ambiente mixto, ainda vai ter credenciais não seguras, certo? Mas quando se trocam todas as credenciais, sem dúvida nenhuma, um passo último antes de terminar, que é tirar de os leitores novos todas as tecnologias antigas e dessa forma você terá um ambiente absolutamente seguro. A HID tem o compromisso desde já há muito tempo em ter produtos que permitem esse processo de uma forma mais
fácil possível em termos de quantidade. Não é simples, especialmente em projetos médios e grandes, de mudar todo de uma única vez, certo? Então, melhores práticas, já finalizando, precisamos fazer um estudo local e um inventário existente. Empresas maiores, uma coisa que me canso de comentar e de repetir ano a ano, vale muito a pena ter uma consultoria nesses casos, entender qual realmente é o problema. Tem que manter, de certa forma, se tem tecnologias antigas, logicamente tem que manter o serviço para essas, não pode cortar de um dia para outro. É importantíssimo colocar a área de TI no projeto para saber se realmente qual vai ser a afetação da área de tecnologia, da área de infraestrutura, basicamente. Sem dúvida nenhuma, veja quais das tecnologias, das plataformas tecnológicas têm a possibilidade de ter acesso móvel e inicie pequeno. Faça um teste a tecnologia. Esse é o grande, ou um dos grandes aprendizados também dentro da H&D. Quando você testa uma coisa pequena num prédio, em um andar primeiro, num prédio, você realmente consegue entender se o que está escrito no PowerPoint realmente funciona. E logicamente, uma vez que tenha seguro, sem dúvida que a gente vai ter que ter o passo à frente com relação ao orçamento para executar de forma mais fácil esse teste, que aí dá para perceber realmente quais são os produtos e as soluções mais adequadas, certo? Melhores práticas adicionais, defina prazos, tenha realmente isso, gerencie as expectativas de desempenho, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Qualquer solução sempre tem algum tipo de limitação, entenda isso realmente, tome cuidado com superfícies metálicas, trabalhando com radiofrequência, e logicamente que a mudança de qualquer tipo de tecnologia requer um aprendizado, e esse aprendizado tem que ser parte do processo, como a pessoa receberá, como vai utilizar. Sempre dou exemplo ao coitado do meu pai, ele tem 78 anos, tem um celular que só fala no telefone, ele não faz outra coisa, só fala no telefone. Então, se ele tem, seu telefone tem ou não tem ligado ao Bluetooth, ele não sabe, não tem ideia e não vai aprender e não quer aprender. Ele já me falou que não quer aprender, certo? Então, logicamente, um exemplo bastante absurdo, mas basicamente é como se não tem o Bluetooth habilitado, provavelmente essa pessoa não vai conseguir abrir a porta, certo? Então, tem algumas questões que são básicas, mas no dia a dia, especialmente em populações de muitas pessoas, são coisas bastante importantes. Como conclusão, realmente o status quo ou nos manter no que existe hoje vão acrescentar as vulnerabilidades e criar barreiras para a modernização e para a instalação. Realmente não há como fugir. É necessário fazer um upgrade no sistema de controle de acessos. Hoje, na média, temos, dado a América Latina, metade dos leitores instalados do lado de abrir uma porta, metade deles tem mais de 10 anos. Quem usa isso provavelmente trocou o celular em 10 anos 10 vezes, que mais ou menos a meia, ou 6 vezes, e provavelmente o computador e o sistema operacional também ele trocou provavelmente umas 4 vezes nesse período. Então, não podemos ter esse tipo de vulnerabilidades, é uma coisa que tem que ser feita. E hoje, com a eficiência que é possível ter com os novos sistemas, realmente não temos exceção. Crie um plano, incentive as empresas, a seus clientes, para ir e recomende o mais fácil e o mais eficiente dos sistemas. Observe possíveis armadilhas, como falei, não todo o que brilha é ouro, tem coisas que brilham que não é ouro, e por isso o caso pontual é teste pequeno, realmente teste, faça teste de penetração se é necessário, isso realmente será que vai garantir
a segurança do processo e a segurança do investimento que se está sendo efetuado. Então, Victor, foram 50 minutos em vez de 45, como eu falei, mas eu tenho um pouco mais de tempo, espero ter um pouco. Empezamos exatamente isso, 45, 50 minutos. Eu não sei como é a dinâmica com Victor, você recomenda? Teremos perguntas no chat ou vai ser ao vivo? Perguntas pelo chat, pelo chat. A gente tem algumas perguntas já. Eu vou ler para você as perguntas que o pessoal for mandando. Eu tenho algumas também. Maravilha. A gente, como revista Digital Security, eu tenho contato diário com os integradores de segurança em diversos níveis e com clientes finais. E uma questão que está todo mundo tenso é com relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que vocês abordam os clientes e indicam como que os teus clientes podem trabalhar isso em relação aos clientes deles, né? Então, eu falei de regulação em um momento, tem 15% das pessoas entrevistadas colocaram uma questão com relação à regulação, e eu tenho certeza, se eu posso entrar na cabeça deles, todos estão pensando nisso. Esse ano, como você falou, a lei já está, já não tem jeito, certo? Então, assim, como você trata, e vou dar um exemplo o mais burdo possível, certo? Se você trata a seus visitantes e diz, coloque aqui seu nome num caderno, certo? Ele dê os dados e assina do lado, você está ferindo a lei, certo? Sim. Porque não tem como resguardar isso aqui, salvo que você invente um processo que você vai queimar todo dia e vai incinerar com um fiscal do lado, não tem jeito. Então, assim, eu te diria que pelo menos, não quero exagerar, eu ia falar um número maior, mas vamos falar, 50% dos sistemas de controle de acesso hoje estão ferindo a lei, certo? Agora, o grau, o risco é muito relativo, porque você fala, não, mas eu recebo poucos visitantes, e eu estou falando de visitantes porque é o risco maior, certo? Claro, visitantes, claro. Terceiros ou clientes, certo? Como tudo muito se faz muito virtual hoje, é mais tranquilo, mas empresas grandes que têm terceirizados, ou têm muitos terceirizados, é um problema sério. O sistema de controle de acesso gera informação bastante crítica. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a recomendação é, se uma empresa de porte, pegue um consultor, para não para ir tão longe. Se uma empresa talvez média ou pequena, há alguns advogados especializados nesse ponto para ver quanto e analisar basicamente o risco que você tem. Mas assim, sistemas que guardem informação de terceiros e você não tem claro como você administra, é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Mobile Access da HID, ela tem compliance, me sai a palavra, desculpa, cumpre com a Lei Geral de Dados, certo? Então, nós temos um ISO específico de como tratamos os dados que a pessoa coloca, mesmo que trate de outro software, coloque dentro e como é tratada. Então, a gente já compliance com LGDP da Europa e dos Estados Unidos, para nós não é uma coisa nova, basicamente, mas com processo você cumpre. Eu diria que muitas das ofertas locais não estão cumprindo com isso, então é um grau de atenção. Perdão por entender tanto, mas sem dúvida, um ponto importante da revista. O que eu vejo que algumas empresas falam com seus jurídicos é que se a pessoa quer ter acesso à empresa, ela já está cedendo autorização por isso, mas não é tão simples assim. Sim, há uma intencionalidade de entrar, sim, mas o ponto é, o que você faz com essa informação? Sim, porque você tem a biometria, o reconhecimento facial tenho que dar meu e tudo, CPF, né? Eu estou te dando meu CPF. Se eu quero entrar, estou te dando meu CPF, meu nome, minha foto, certo? Tudo bem, perfeito, você está autorizando. Eu estou dando meus dados para você porque eu quero entrar no prédio. Mas se esses dados saírem desse lugar e fossem colocados em outra coisa, como você garante? Porque você, na lei de proteção de dados, você tem que garantir
que isso não vai ser utilizado para outra coisa. Se você tem procedimentos colocados, não tem problema nenhum. Agora, se você tem procedimentos que diz, como falei, que anota num caderno, é difícil de provar de que você não vai conseguir isso. É um exemplo muito esdrúxulo, mas é para ir ao ponto, certo? Então, assim, há, sem dúvida nenhuma, quem tem visitantes, quem tem terceirizados essencialmente, porque em terceirizados você tem muito é fundamental que o sistema de controle de acessos esteja compatível dentro dos processos da Lei de Proteção de Dados. Boa. Outra questão, Gustavo, quando a gente fala de controle de acesso móvel, você tem um ganho para o cliente na escala e você tem realmente uma economia de custo em médio e longo prazo, uma redução de custo significativa até. Com a pandemia, você teve, como empresa na América Latina, você sentiu um aumento da demanda nisso por causa das soluções sem a necessidade do toque humano? Ah, sem dúvida. Ou seja, nós temos basicamente o cerrado. Eu vou falar um pouco mais de mercado, mais que da H&D, mas a H&D vou colocar identificação facial tem crescido enormemente, certo? Por a questão de que você não encosta, mas assim, há uma realidade. Se você está com o seu celular, você também não encosta em nada. Você não vai deixar de usar seu celular. Então, esse é seu. Então, essas duas tendências. Nossa tendência de novos clientes superou 100% esse ano. Nesse cenário. Agora, se você fala como foi nosso negócio, a gente não vendeu o dobro, tá? Sendo bem objetivo, mas nas soluções de Mobile Access cresceu 100%. Que acontece? É uma solução ideal porque você tem hoje 1.000 funcionários e pela pandemia começaram a ir menos pessoas, você reduz a quantidade de licenciamento, você paga menos. Então, assim, é muito afim com relação a que você pode ampliar e baixar a quantidade de usuários. Então, assim, a boa notícia que eu tenho 100% a mais, tem o dobro de empresas utilizando. A notícia que não é tão boa, mas eu vou te dar aqui também, é que usuários são menos, tá? Então, como a gente ganha por usuário, acaba sendo ruim, mas assim, a gente viu que beneficiou nesse mercado e, ao final das contas, ninguém quer que alguém pague por uma coisa que não use. Quero que você pague para mim para usar, certo? Então, tudo que tem a ver com a parte de subscrição vem a calhar com aumento e diminuição de quantidade de usuários. Tem uma pergunta aqui sobre a apresentação de hoje. Quando que foi feita essa pesquisa e se você viu um viés relativo a isso nas respostas dos pesquisados em relação ao Covid, à pandemia? Então, essa pesquisa foi feita em agosto, setembro desse ano. Foi enviada a mais ou menos 3.500 usuários finais, certo, na América Latina, e responderam 385, certo? Assim, foi um pouquinho mais de 10%, mas mais ou menos 10% responderam à pesquisa, certo? A pesquisa foi encomendada pela H&D, mas a H&D não, digamos, não fez a pesquisa, certo? Como comentei bem no início, foi gerenciada através da Associação Latino-Americana de Segurança e alguns meios, inclusive, muito obrigado, os Digital Security também nos ajudou a promover a pesquisa, certo? Então, assim, a questão foi no meio da pandemia, então, sem dúvida que está influenciado. A gente não fez nenhuma pergunta com relação à pandemia, mas eu posso, fora disso, posso comentar que a H&D também fez uma pesquisa com relação à questão de pandemia. Eu tenho dados, digamos, basicamente de uso interno, mas eu posso comentar algumas coisas muito genéricas e, sem dúvida nenhuma, o que a gente queria entender um pouco de pesquisa já foi mais direcionada especificamente para a Covid-19 e demais, que são tendências de utilização. E a grande aprendizado com isso foi com relação à redução de pessoas, que a grande maioria das pessoas fala, não, eu vou manter 30%, 40% do meu pessoal em home office anyway, certo? Ou seja, de todas maneiras vou fazer isso. Tem empresas que responderam, eu não volto mais e vou diminuir, então isso realmente, logicamente, uma preocupação, mas o grande aprendizado com isso é comprar o que eu preciso, basicamente. Quantidade de metros quadrados
de escritório que possa aumentar e possa diminuir, quantidade de pessoas que possa ir, e aí entra a questão de nuvem. Ou seja, vou usar somente essa capacidade instalada, eu pago por isso, se preciso menos, vou pagar menos, e aí entra a calhar exatamente o que estou falando com relação de hardware as a service, software as a service e soluções móveis. Então, assim, acredito que estamos no caminho correto. Isso não é parte dessa pesquisa, mas da outra que a gente encomendou para a parte do Covid. Uhum. Tem uma outra questão aqui, Gustavo, uma pergunta em relação ao software de controle de acesso. A HID possui uma solução? Atende quais segmentos? E se vocês possuem uma solução 100% em nuvem? A resposta é não. A HID, um dos grandes diferenciadores da HID, que a HID não tem software de controle de acesso. O grande, diria, como posso falar? Acho que o sucesso comercial da HID está visto que a HID é uma empresa de tecnologia de controle de acesso que permite a outras companhias desenvolverem suas próprias soluções. Então, se você pensa nas 10 empresas maiores de controle de acesso, eu tenho certeza de todas as pessoas que estão ouvindo, provavelmente vão falar as mesmas 10, ou talvez haverá 8 que coincidem. Eu posso garantir para vocês que todas trabalham com a HID, certo? Então, a HID é uma plataforma que tem a parte de credencialização, a parte de leitores, a parte de controlador, ou seja, onde o software gira, certo? E nós temos algumas soluções como Mobile Access, algumas plataformas em nuvem, mas que auxiliam a essas empresas a poder ter seu software, inclusive, na nuvem da HID, se é necessário. Mas o software de controle de acesso não é da HID. Hoje somos compatíveis, eu diria, com a maioria deles, para não falar todos, porque nunca todos é muito, mas com a maioria deles. E muitos deles já têm graus de implementação diferentes. Então, tem vários aqui, inclusive, que oferecem aqui no Brasil, que eles já têm integração completa com a parte da solução de controle de acesso, certo? De Mobile Access. Então, uma empresa multinacional brasileira gigantesca, não vou dar um nome porque não estou autorizado, mas a maior no mundo desse segmento, utiliza um software que basicamente tem Mobile Access, controle de acesso, os leitores, os controladores são todos da HID, e tem uma empresa de software que utiliza todo o hardware da HID para dar um sistema na nuvem para essa empresa, certo? Eu não vou falar nem a vertical, porque senão vai ficar muito fácil de saber quem é a empresa. Mas, assim, como isso, creio que com isso respondo. É muito raro que alguma empresa de controle de acesso local não possa ter, pelo menos, integração básica de leitor e a plataforma de Mobile Access. A questão de que o software de controle de acesso roda em nosso controlador já é um pouco menos comum, mas temos pelo menos uma meia dúzia, não mais, uma dúzia aqui no Brasil, que já utiliza nossos controladores também. Uhum. Uma última questão, Gustavo. Esse ano foi um ano atípico para todo mundo, né? Muitas tendências tecnológicas foram aceleradas vezes 10. A gente viu até wearables, cloud e tudo. Como é que vocês estão se preparando e o que você deixaria de mensagem para o integrador, para o cliente, de como que ele pode trabalhar no próximo ano? Porque a gente já viu o que é a pandemia não acaba rápido, e a gente já percebeu que os negócios têm que continuar. E o país continua inseguro. Então, assim, se a gente fala com o integrador, que é, na minha opinião, a alma do negócio, em termos de segurança, porque ele é o que está no meio de um usuário final pressionado, certo? Usuário que precisa cada vez de mais soluções, com um orçamento cada vez menor, certo? E coloca pressão em cima. E, por outro lado, tem 1 milhão de ofertas de coisas, certo? Tem fabricante de todo tipo, tem meios de comercialização de todo tipo, tem fabricantes que vendem para o usuário final, tem integrador realmente o que presta serviço. Não é uma recomendação, porque eu não sou um poupe aqui para isso, como para dar uma recomendação pontual, mas assim, eu diria que o aprendizado que eu tenho antes de trabalhar na HID, que faz já 15 anos que estou, trabalhei 10 anos em uma integradora
de segurança também, então tenho parte desse aprendizado e estou constantemente com integradores trabalhando. Foca no que você sabe fazer melhor, que dar serviços, ou se você faz outra coisa, mas faça o que você melhor sabe. Eu tenho, nesse tempo, visto 1 milhão de ocasiões onde o integrador quer desenvolver software, quer fazer uma coisa, quer inventar a roda, quer fazer outra coisa, que pode dar certo, claro que pode dar certo. Todo mundo pode evoluir a outros níveis e pode fabricar também, se quiser, não tem problema. Mas assim, se você realmente é bom prestando serviço como integrador, se tem um respeito dos clientes, faça isso melhor possível e observe soluções que o cliente precisa, não o que o fabricante quer vender. Hoje eu falei de Mobile Access, estou te vendendo Mobile Access. Não todos os clientes precisam de Mobile Access. Não para todos os clientes vai ser mais barato. Tem muita gente que se avalia hoje e fala, não, para mim vai ser sair mais caro, ao invés de ter eficiência e ser mais barato, vai ser mais caro, por o tipo, por atividade. Então, eu estou falando novidade, integradores bons sabem disso, escuta teu cliente, vê que precisa e quanto mais você possa ter custos variáveis com relação ao serviço variável que você oferece, você vai estar muito mais seguro. Nós temos toda a parte de credencialização hoje que é feita através de Mobile Access e alguns outros serviços através de subscrição. Então, é o mais seguro. A pessoa hoje te contrata 1.000, você paga por 1.000. Ele te contrata por 500, você paga 500 e ele te paga 500. Quanto mais, todo não dá para ser feito. Você tem que instalar, tem custo fixo, mas quanto mais você possa, mais flexibilidade você tenha nisso, definitivamente vai fazer mais eficiente a tua companhia. Esse é meu recado. Eu tenho certeza de que os bons integradores já estão trabalhando nesse caminho e o que eu tenho visto no mercado que eu recomendo, menciono de certa maneira. A palavra recomendação me parece que é muito pesada nesse caso, mas tenta ver. E como eu comentei, tem gente que utiliza e-mail, eu brinco com isso, e utiliza e-mail ainda. Eu não sei, eu não de usar e-mail, mas me pode mandar um e-mail sem nenhum tipo de problema, me manda um WhatsApp para mim e fala, sabe que não entendi isso, mas é mais barato mesmo, qual é o preço, me manda um WhatsApp e eu respondo. Ou eu respondo ou falo, não, fala com essa pessoa que é a pessoa adequada para te responder essa pergunta, tá? Vitor, muito obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo teu tempo. Fico muito grato que tenhamos audiência hoje e que espero que tenha conseguido colaborar um pouco com isso. E se não foi, me manda um WhatsApp e fala, putz, não gostei, também serve. Excelente. Pessoal, a gente vai mandar essa palestra por vídeo para todos, os inscritos também, e os contatos estão aí para vocês. Obrigado a todos, uma boa tarde. Tchau, obrigado a todos. Ótimo final da tarde.